tua oração foi ouvida, a hora da tua justiça chegou, a justiça para as tuas causas chegou hoje, em nome de Jesus. Povo de Deus que vai morar no céu, diabo, Satanás, já tem feito uso desse recurso. Talvez você que está nos assistindo nunca tenha ouvido falar que existe um tribunal, que existe uma corte em que você pode se apresentar acompanhado de seu advogado fiel, a saber, Jesus Cristo. O Supremo Tribunal Celestial é a maior corte que existe nos céus, é uma corte soberana, ela julga todos os tribunais presentes na terra, ele julga todas as causas. A Corte Suprema, o Deus Todo-Poderoso, ele é o justo juiz. Aleluia, aleluia. E Jesus Cristo, ele é o nosso advogado fiel. E o diabo, Satanás, nessa noite, ele é o nosso acusador, ele é o perdedor, errabando que achando rábias. Ele está presente nesse tribunal, porque será decretada nessa noite a derrota de Satanás e a tua vitória em nome do Senhor Jesus. Ele já se faz presente no nosso meio. Aleluia. Povo de Deus que vai morar no céu, não é de hoje que o diabo Satanás vem nos acusando, tá? Ele é um acusador milenário. Ele vem nos acusando por longos anos. Mas eu louvo a Deus que o Tribunal Supremo já está aberto. Aleluia! E nessa noite, ele será acusado, a sentença será decretada em nome do Senhor Jesus. E ele é o grande perdedor. No poder e na autoridade, cá no nome de Jesus. De hoje ele não escapa. Hoje ele não escapa. Ele é o grande perdedor em o nome do Senhor Jesus Cristo. Povo de Deus que vai morar no céu, diabo e Satanás nos tem acusado mediante aos nossos erros, falhas, pecados cometidos por atos, ações, atitudes, pensamentos. Ele nos tem acusado. Talvez você não saiba, existe um caderno em que o diabo Satanás e os seus súditos, os seus demônios, as suas corjas de demônios, têm anotado tudo que você tem falado, tudo que você tem feito. Como que ele tem feito isso? Porque aonde você tem estado, tem tido também a presença de agentes de diabo e Satanás. São homens e mulheres que são agentes de Satanás, são portadores de demônios, carregam a presença demoníaca de diabo e Satanás e eles fazem chegar informações para o inferno, porque em nenhum momento a Bíblia vai nos dizer que ele é omnipresente, pelo que ele não está presente em todos os lugares, mas pessoas que carregam a presença demoníaca, quando estão ao teu redor, quando vejam a tua ação, quando vejam a tua atitude, eles comunicam imediatamente. E diabo Satanás, o acusador, escreve naquele livro, no livro que ele tem considerado como livro de condenação, como livro de culpa, como livro de pecado. Ele é perito em anotar, ele não deixa escapar nada. Ele não deixa escapar, inclusive, uma promessa que você fez e deixou de cumprir. Ele não deixa escapar um pecado que você cometeu lá atrás e esqueceu de pedir perdão. Ademais, até os pecados que você já pediu perdão, ele ainda assim tem no seu livro. Porque ele não tem a borracha que apaga por completo todo o pecado. Eu louvo a Deus. A palavra de Deus em 1 João 1:9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao adentrarmos ao Tribunal Supremo Celestial, é necessário, primeiramente, que nós venhamos cumprir o requisito principal. Que requisito é este, igreja? É o requisito da confissão de pecados. É necessário que você lembre os teus pecados, os teus erros e confesse diante de Deus. Por meio deste versículo que eu acabei de ler, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, em o nome do Senhor Jesus Cristo. É importante que você venha pedir perdão de todos os teus pecados diante de Deus. O nosso Deus, Ele nos perdoa e nos purifica de toda a iniquidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que é necessário fazer isso? Para que quando o diabo e Satanás se apresente diante de Deus, você seja achado justificado por meio do sangue de Jesus, por meio da palavra de Deus, por meio do nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus tem poder para nos lavar, para nos purificar, para nos limpar e nos tornar brancos como a neve. A palavra de Deus vai dizer: ainda que os nossos pecados sejam vermelho como escarlata, o Senhor Deus tem poder para nos tornar brancos como a neve. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele vive, Ele reina para todo o sempre. É necessário que tu saibas também que diante desse tribunal, o nosso advogado, por mérito, o nosso advogado é Jesus. No mesmo livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aleluia. Aleluia. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A igreja me ouve em nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja me ouve em nome de Jesus. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo é constituído advogado diante de Deus, diante do Pai, diante de toda a humanidade, para defender as nossas causas. Não tem causa alguma que Ele não possa defender, não tem pecado algum que Ele não possa perdoar. Os nossos pecados são perdoados. O diabo talvez esteja desinformado, mas já chega um recado para o miserável do diabo. Todos os nossos pecados foram pagos um preço muito alto e o nosso Deus nos justifica, Ele nos perdoa por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é poderoso o suficiente para perdoar os meus pecados, para perdoar os teus pecados e te tornar limpo, são como a neve, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu louvo a Deus, porque uma janela se abriu no céu. São 12 dias de Supremo Tribunal Celestial. 12 dias em que a minha causa e as tuas, elas serão julgadas. E eu quero te anunciar, a banda Caia Xandarábias, que Deus te deu poder, te deu autoridade para se apresentar nesta noite diante do Pai, diante do Rei Jesus nessa madrugada. E Aramande Reskenaracia, a tua vitória, ela é certa, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. E a primeira
ferramenta que nós vamos destruir nessa noite é a ferramenta de acusação. O diabo Satanás é o maior acusador que existe. E muitas das vezes ele tem se feito de desapercebido. Igreja, muitos são que recorrem a Deus para pedir perdão de erros cometidos, consciente ou inconscientemente. Nós temos pedido perdão diante de Deus. Mas você me pergunta, pastora, por que eu já pedi perdão e ainda sinto a acusação do diabo e ainda sinto o peso da condenação sobre mim? Você não deveria sentir, mas se tu está sentindo nessa noite, há uma ferramenta disponível diante de Deus para você usar diante desse tribunal. Nessa noite você pode se achegar com ousadia diante de Deus e usar a ferramenta de acusação para com o diabo. Nessa noite você pode pedir a Deus: Deus, a tua palavra diz no livro de 1 de João 1,9 que se eu confessar os meus pecados, tu és fiel e justo para me perdoar. E quando o Senhor Deus me perdoa, aquele pecado, aquela acusação é arrancada do registro do céu. Por que o diabo Satanás está te acusando, hein? Por que ele está trazendo um peso do pecado sobre a tua vida? Nessa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo, há poder no nome de Jesus. Você pode requerer a esse tribunal. Você pode nessa noite requerer com ímpeto, dizer: Jesus, eu já pedi perdão, por que ele me acusa? Eu quero ver se o que está registrado no livro de Satanás também consta no céu. Porque entenda que a palavra de Deus vai dizer que quando eu e você nos achegamos diante de Deus para pedir perdão sobre um erro que a gente cometeu, o Senhor Deus nos perdoa e Ele lança aquilo no mar do esquecimento, o que quer dizer que no céu não se encontra registrado nenhum pecado seu que você já havia confessado e largado diante de Deus. Mas diabo Satanás esquece de apagar dos seus registros, porque ele vive do passado. Na raça, ele não tem o sangue de Jesus com ele para poder apagar. Então ele chega diante desse tribunal costumeiramente, constantemente, para te acusar por um erro. Entenda, por amor de Deus, que nós vamos mais profundo. Ele chega para te acusar corriqueiramente por um erro que você já confessou e que já não está mais registrado nos céus. Nessa noite, nós nos dirigimos diante de Deus e pedimos para que haja uma conferência entre aquilo que está escrito no livro de Deus e o que está no livro de Satanás. Eu quero te anunciar que nesta hora que eu falo para ti, o diabo e Satanás está sendo condenado, está sendo acusado. Eu estou vendo o Rei dos Reis julgando a minha causa e a tua causa e dizendo: diabo e Satanás, você é mentiroso, esse pecado eu já paguei o preço. Eu estou vendo o Rei Jesus se apresentando como um advogado fiel e dizendo: tu não tem mais que acusar a Antônia, a Maria, o João. Eu já paguei o preço. O meu sangue já lavou toda a iniquidade. Ele está limpo, diabo e Satanás. E ademais ele já pediu perdão diante do meu Pai. Não há mais condenação. Não há mais condenação para ti. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vive, Ele reina para todo sempre. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer, igreja, no livro de Romanos 8, vai dizer o seguinte, igreja: nenhuma, portanto, agora, nenhuma condenação há, aleluia, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há mais condenação para ti. Nessa noite você pode declarar nesse tribunal: o sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me purificou. Não há mais condenação para mim, não há mais condenação para a minha casa. Não há, em nome de Jesus, condenação alguma para a minha vida. O sangue de Jesus me lavou, o sangue
sangue de Jesus me purificou. Aleluia. Diabo, Satanás, seu acusador, você não pode me acusar, porque o sangue de Jesus me lavou e me purificou. Nenhuma acusação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Por que é necessário você rebater a diabo e Satanás, igreja? Porque diabo e Satanás costumeiramente se apresenta para te acusar. E talvez você não saiba, o peso da acusação é muito grande, que você não consegue ter resultado. E o Senhor te chamou para esse tribunal, porque Ele quer derrotar, Ele quer destruir Satanás. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. No mesmo livro, Romanos 8, 33, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Aleluia! Aleluia! Quem intentará acusação alguma contra mim e contra você? É Deus quem nos justifica. Aleluia! É a palavra quem nos justifica. É o sangue quem nos justifica. Oh, Jesus, aleluia! O acusador está sendo derrotado. Talvez você ainda não percebeu. À medida que eu vou em cada versículo, à medida que eu passo por cada versículo, o inimigo está sendo derrotado pelo poder e autoridade cá no nome do Senhor Jesus. Ele já está sendo envergonhado perante esse tribunal em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus nessa noite em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Povo de Deus que vai morar no céu, depois de confessar os teus pecados, depois de você recusar que alguma acusação pesa sobre você, você precisa entender que mesmo assim o inimigo tenta procurar argumentos para poder te acusar. Hoje nós viemos revoltados no espírito. Hoje nós viemos em nome do Senhor Jesus para remover por completo todo o peso da acusação. Tem trago uma corcunda espiritual na tua vida. Hoje mesmo nós vamos destronar Satanás, destruir Satanás por meio da palavra. Aleluia. O Senhor me anuncia que tem pessoas que não conseguiram viver vitórias porque não entendiam e nem sequer sabiam da presença de um tribunal. É isso mesmo. Talvez para você que está em contato com essa palavra é a primeira vez que você toma conhecimento de que existe um tribunal. E o diabo e Satanás costumeiramente se apresenta nesse tribunal. E o Senhor Jesus estava cansado de olhar para a cara dele. Eu estou cansado de ver você se apresentando diante desse tribunal costumeiramente. Até quando os meus filhos ficarão na inércia? Até quando, oh aleluia, os meus filhos ficarão inertes e não subirão até o tribunal? Por que sou Satanás soube? Eu estou cansado. Xandarábias. E ele disse: eu estou preparando dias na terra para dar conhecimento ao meu povo, para que o meu povo entenda que tem problemas, que tem situações que não se resolvem na esfera terrena. É necessário subir ao de cima, é necessário apelar ao alto, é necessário apelar à Corte Suprema, ao Supremo Tribunal Celestial. Aleluia. Eu já tenho uma notícia para você. Rabando que achando rábias, o diabo Satanás caiu. Ele caiu porque talvez você já está cansado de pelejar, de guerrear na esfera terrena. Na raça xandarábias. Você talvez diga: pastora Isabel, eu estou em todo o trabalho das igrejas, eu estou em todo o propósito, mas nunca te foi apresentado o propósito de Suprema Corte Celestial. Aleluia, aleluia. Deus disse: tem pessoas que guerrearam muito no nível baixo, no nível terreno, manda subir. Eu tenho vontade de bater martelo e decretar a vitória do meu povo. Manda subir,
Manda o meu povo apelar para a Suprema Corte Celestial. Manda o meu povo subir ao alto. Manda o meu povo, eu quero julgar. A ferramenta que faltava na tua história é o Tribunal Supremo Celestial. A Suprema Corte. A corte mais alta. Por isso é que você guerreou para cá, para colar e não viu vitória na tua vida. Porque a tua situação será revertida por meio do martelo que nesta noite o Senhor vai bater e decretar a tua vitória. Aleluia. O teu problema não se resolvia na esfera terrena. O teu problema precisava de uma ação. O teu problema precisava de uma invocação celestial da Trindade Santa, aonde o Rei Jesus, arabando que achando rábias, é o advogado, e o nosso Deus é o justo juiz, e o Espírito Santo de Deus é o intercessor por mérito, é aquele que intercede por mim e por você diante do Pai. Aleluia. A tua oração foi ouvida, a hora da tua justiça chegou, a justiça para as tuas causas chegou hoje, em nome de Jesus. O inimigo está furioso. O inimigo está revoltado. Ele fica do jeito que quiser. Mas nesse tribunal ele sairá derrotado, destruído, aniquilado pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Porque nós estamos apelando à maior corte. O teu problema só durou até a Suprema Corte Celestial. Arabanda cai achando rábias. Porque nesse tribunal todo o assunto que sobe aos seus é resolvido. Na raça. Arabanda cai achando rábias. Ele vai se apresentar, ele vai falar mal do João, ele vai levantar calúnia, ele vai levantar argumentos sem base, sem fundamento. De onde vem Satanás? Eu venho de rodear a terra e catará a baracia. Eu estou conjecturando aqui comigo mesma na raça que nessa noite o Senhor está perguntando: Satanás, de onde tu vens? Eu venho de rodear o acer. Vai, capeta miserável do inferno, infeliz do diabo. Nessa noite nós estamos nessa corte para decretar a tua vitória junto com Deus Todo-Poderoso. Quando o nosso Deus bater esse martelo, tu é um derrotado. Em nome de Jesus, a banda cai achando rábias. Você já rodeou muito a vida do povo de Deus. Você já analisou demais. Você já escreveu demais. Hoje nós viemos decretar a destruição de toda a anotação que você fez, miserável do diabo. Porque não há condenação para nós, miserável do diabo. Seja condenado com efeitos imediatos nesse tribunal, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele analisou a vida de Jó. Ele viu a história de Jó. O Jó era um homem justo, temente a Deus. Ele não viu nada na vida de Jó. Por isso é que ele inventou. Ele orquestrou a derrota de Jó. Eu quero tocar nos bens. Mas você tem que se apresentar diante do tribunal e apresentar algum pecado, algum erro. Ele, só Jesus, misericórdia desse infeliz. Ele não tinha erros para apresentar contra o Jó. Não tinha anotações de prevaricações da parte de Jó. Ele vai apresentar, como eu não tenho nada, eu quero tocar nos seus bens e eu quero ver se ele não vai blasfemar o teu nome, se ele não vai negar a fé, se ele não vai negar o teu nome. Miserável do diabo. Ele hoje não tem nada para nos acusar, porque o sangue de Jesus nos lavou e nos purificou de toda imundícia, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas mesmo assim ele inventa. A palavra de Deus vai dizer que a mulher de Jó, usada pelo diabo Satanás, alça a sua voz para impelir Jó a pecar contra Deus, para morrer, acusando Jó. A mulher que vivia com ele, dura coisa, igreja, é você receber acusações de gente que está ao teu redor, que comunga contigo, come contigo, senta-se à tua mesa e levanta acusações contra ti. É muito duro. A banda cai achando rábias, mas a palavra de Deus também vai dizer que o homem é destruído dentro da sua própria casa. As maiores acusações vêm dentro daqueles que estão ao teu redor, como se não bastasse
bastasse a mulher do Jó blasfemar, levantar calúnia contra o Jó, levantar argumentos sem fundamentos para que o Jó viesse pecar, 4 amigos de Jó vão ser enviados. Amigo do Jó, coisíssima nenhuma. Eu ratifico aqui a minha fala. Amigos de Satanás, enviados de Satanás, filhos de Satanás, são enviados para impelir Jó, para acusar Jó. Na raça vai chegar o Elifaz, o Tenamita, para acusar o Jó. Talvez já tenha um acusador próximo de você. E você diz: pastora, eu já pedi perdão, Deus já me perdoou. Por que tamanha acusação? Tu não tem que se justificar para ninguém. É em Deus. Para de se justificar para as pessoas. Nenhum ser humano pagou o preço de cruz para a tua vida. Para! Na raça. Você não tem que se justificar para ninguém. Aleluia. Aleluia. O Bildade também vem para acusar. Misericórdia. O Zafar também vem. O Eliú também vem. Não importa quantos Bildades vieram para te acusar. Quantos Elifaz e Eliús foram enviados por diabo Satanás para te acusar. Eles são derrotados no poder cá no nome do Senhor Jesus. Ainda que a acusação venha de quem você mais ama. Ei, continua firme, porque o Senhor Deus garante a tua vitória. Ainda que a tua parceira te acuse, como foi o caso de Jó, continua intacto, porque um tribunal está de pé para julgar a tua causa. Eu quero te anunciar que, como foi com Jó, tem sido corriqueiramente conosco. Diabo Satanás tem nos acusado. E pensa como é que ele acusa a gente? Ele levanta pessoas de boa índole, aparentemente. Pessoas que comungam conosco. Pessoas que são denominados irmãos, irmãs, amigos e amigas. São essas pessoas que são os prediletos de Satanás para levarem acusação contra ti. E a acusação traz um peso muito grande. A acusação não permite que você venha a ter vitória. Por isso é que o Rei Jesus vai dizer no livro de Mateus 11, 28, vai dizer o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, tá? E sobrecarregado é o peso da acusação, é o peso da condenação. Nessa noite em que nós somos convidados a destruir diabo Satanás diante do altar, diante desse tribunal supremo, e ele é decretado derrotado, nessa noite eu quero te anunciar que não há mais condenação alguma para você. Você pode colocar as mãos nos teus ombros e decretar que toda condenação é expelida agora mesmo pelo poder cá no nome do Senhor Jesus Cristo. E se alguém vier e lembrar de um pecado que você cometeu há 10, há 20 anos, fala para ele: quem vive do passado é diabo Satanás. Do meu passado o Senhor já não se lembra mais. Aleluia! 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 Não se lembra mais. Fala para esse desavisado do Elifaz. Fala para o desavisado do Bildade que não há mais condenação. Aleluia. E nessa noite eu oro a Deus que diante desse tribunal o diabo Satanás seja agora mesmo convidado a rasgar esse livro de acusação, essa cédula de acusação contra a tua vida, contra a minha vida, porque a hora da justiça na minha vida e na tua vida chegou. A hora da justiça chegou. E nesse primeiro dia a vitória é nossa. Viva sem acusação. O livro do diabo Satanás é queimado nesse tribunal, é rasgado nesse tribunal, porque o poder que há no sangue de Jesus já te lavou, já te purificou. Não aceita viver debaixo de nenhuma condenação. Não aceita, não há condenação para ti, porque você está em Cristo Jesus. A primeira vitória para nós
é a vitória sobre Satanás, sobre toda a condenação, sobre todo o pecado. Assim como nosso Deus venceu o pecado, você também é habilitado por Deus para vencer o pecado, para vencer o mundo e toda a concupiscência da carne. E nenhuma acusação mais há sobre você. Viva livre de todo o pecado. Viva livre de toda a condenação. Você verá que daqui para frente você vai adquirir vitórias, porque o peso da condenação que pesava sobre você, Jesus Cristo já carregou. Agora sorria na cara do capeta que está presente nesse tribunal, está sendo destruído. Fala para ele: eu sou livre de todo o pecado, de todo o peso do pecado e de toda a condenação, porque o Filho de Deus morreu para me dar a liberdade. E se pois o Filho de Deus me libertar, te libertar, verdadeiramente nós somos livres. Você é livre de todo o pecado e de toda a condenação, em o nome de Jesus. Amém, igreja!